Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pix.borborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, doa mais. Quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Gente, hoje eu queria começar aí pegando como mote, né, a palestra do professor Caio, né, e algumas coisas que foram levantadas aí dentro do meu grande tema, né, como talvez alguns de vocês saibam, né, eu sou economista de formação, há muito tempo eu estudo o problema do mercado financeiro, do sistema financeiro, dos bancos, né. Tenho estudado bastante a história da igreja e da civilização ocidental também nesse contexto. Então eu queria fazer uma pergunta agora até para entender um pouquinho melhor meu auditório, né? Quem aqui assistiu alguma palestra minha ou aquelas 3 palestras que eu fiz no Instituto Borborema sobre o sistema financeiro? Deixa eu ver. Metade, 2/3, né, das pessoas, ótimo. Não é pré-requisito, obviamente, mas eu tenho que levar em conta que tem algumas pessoas que às vezes nunca ouviram falar do assunto, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês, qual é aquele pecado que é imperdoável, gente? É o pecado contra o Espírito Santo, que é o pecado contra o Espírito da verdade. Não é isso? O que o Evangelho está nos ensinando com isso? O maior pecado que o ser humano pode cometer é não querer a verdade. E por que o ser humano normalmente não deseja a verdade? Porque a verdade muitas vezes é desagradável, ela tem um preço alto, ela nos tira de uma situação de conforto, ela nos mostra às vezes a verdade sobre nós mesmos e as pessoas que nos cercam de uma maneira que é desagradável, né? O professor Caio, ele falava da mentalidade burguesa, né? Nós poderíamos falar a mentalidade de classe média, né? E na minha cabeça, o que mais caracteriza na minha própria experiência de vida e mais tem caracterizado, né, afora pequenas minorias, o que nós chamamos de mundo burguês e classe média, é aquilo que nos evangelhos é chamado de mornidão. O que é a mornidão? É aquele que não é nem quente, nem frio, né? Às vezes o mal, aquela pessoa que tem uma paixão pelo mal e faz as coisas assim, às vezes sem nem perceber, mas com energia, muitas vezes essa pessoa acaba despertando quando ela percebe o mal que ela causou, o mal que ela está enfiada.
né? Da mesma forma que você vê uma pessoa que se move pela excelência, pelo amor de Deus, pelo amor da verdade desde cedo, né? Você vê essa relação entre o quente e o frio. Mas, normalmente, qual é o tipo mais insípido do ser humano? O morno, né? Nem para lá, nem para cá. Tanto faz, tanto fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E para mim o que caracteriza o morno é exatamente o desprezo do espírito da verdade. Nem se você colocasse a verdade na frente dele, ele desejaria enxergá-la, porque para ele o que importa é o conforto e uma falsa paz de espírito. E por que isso é um problema crescente no mundo moderno? Por que eu considero isso um problema crescente? O pessoal da teologia da libertação, eu não tenho nenhuma simpatia por eles, né? E acredito que esse conceito que eu vou falar aqui, eles o utilizam porcamente, né, com suas concepções marxistas, socialistas, comunistas de mundo, porque aquilo que eles denunciam, de certa forma, eles causam até de uma forma piorada, mas eles têm um termo muito bom para o que eu quero expressar aqui, e que eu vou expressar na medida em que eu for falando do problema do sistema financeiro e das famílias, né? Mas primeiro eu vou contextualizar o problema aqui. Eles gostam muito de um termo que eles chamam estruturas de pecado. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Na teologia da libertação, muitas vezes eles usam isso para desculpar o pecado individual, para relativizar as condições em que o pecado individual se dá. Com estruturas de pecado, eles querem dizer que o nosso mundo tem estruturas sociais tão perversas, tão injustas, que, de certo modo, a sociedade está forçando as pessoas a pecar, né? As estruturas sociais em que nós vivemos, elas estão praticamente... A pessoa não tem como fugir daquilo, né? Ela nasce no meio daquilo, né? É o pinto no lixo, né? Nasceu nadando no meio do pecado, da aberração, do exibicionismo, né? Desde que você nasceu, as pessoas te ensinam isso. Eu costumo brincar, né? Na minha juventude, programa da família brasileira, festinha de criança, boquinha na garrafa, e a televisão do domingo era banheira do Gugu, né? Então, quando a gente nasce nesse tipo de meio, tudo bem, a gente tem uma escolha individual, a gente tem uma responsabilidade individual, mas o meio no qual nós nascemos é extremamente medíocre, deturpado, e não se trata só da nossa família, né? O Estado está promovendo isso, os grandes bancos estão promovendo isso, as grandes corporações estão promovendo isso. Se nós nos levantamos contra isso, muitas vezes nós somos tratados o quê? Como párias sociais. Quando é que já não nos aproximamos da marca da besta, como falava o professor Caio, né? Você perde seu emprego, você perde o empréstimo que era importante para o seu negócio, o teu funcionário te denuncia lá por homofobia, sabe-se lá o que mais, não é? Sabe-se... Então são estruturas que estão ao nosso redor que são extremamente indutivas do pecado. Então a gente não precisa concordar com a interpretação que o pessoal da teologia da libertação faz disso para poder perceber que isso que eu estou descrevendo aqui, esse termo, tem uma aplicabilidade enorme para o que nós estamos vivendo, não é verdade? Não é isso? E bate com a experiência nossa das últimas décadas, né?
A gente estava falando aqui tanto do burguês, mas para mim uma das coisas que mais caracteriza o burguês atual, e cada vez mais as novas crianças estão sendo criadas dessa forma, é que o sujeito foi criado, eu pelo menos estou falando da minha própria vida e acredito que muitos de vocês, talvez uns mais, outros menos, nós fomos criados na frente de telas, né? Quem realmente nos formou, eu estou com 43 anos agora, tem pessoas mais novas, mais velhas aqui, não foram realmente os grandes livros, não foram grandes professores, sequer foram nossos pais, né? Foi a Xuxa seminua, as novelas da Globo, né? Hoje a gente até esquece disso, né? O poder imenso que as novelas da Globo tinham sobre a sociedade brasileira. Eu ainda me lembro bem da minha infância, adolescência, a família burguesa brasileira, qual era o grande programa da noite? Começando às 6 horas da tarde, novela das 6, das 7, das 8, que depois virou das 9, todo mundo religiosamente prostrado diante do ídolo, do Deus televisão. Impressiona que as pessoas que... Hoje nós sabemos o que é a Globo, né, gente? Hoje nós enxergamos, né, a verdadeira face, né, a verdadeira prostituição, a verdadeira manipulação que, na verdade, sempre esteve por trás dessa emissora de TV. Agora a gente tem que lembrar, peraí, o quanto eu fui formado por isso, o quanto isso está dentro de mim, né? O quanto aqueles esquemas e reações dos quais o professor Caio falava, sequer foram coisas que eu escolhi. São bobagens, uma estupidez que eu escutei uma atriz da Globo falar, uma apresentadora de TV, e eu falei, isso aí é o que todo mundo pensa, é o que todo mundo acha que é certo. Se a Hebe Camargo acha isso, se fulana de tal, que é bonitona, é famosa, pensa isso, eu tenho que pensar igual. E nós estamos na nossa mornidão, seguindo nisso. Então eu gostaria de ler aqui, gente, um post que eu achei na internet, dia desses, realmente numa comunidade aleatória, inclusive de americanos. Eu vou traduzir, então pode ficar um pouco chapado, né? Mas, para mim, é uma das melhores sínteses, né, na sua simplicidade e uma certa brutalidade, do que eu estou chamando aqui de estruturas de pecado, né, que nós precisamos ter a coragem de olhar para elas, porque se às vezes elas são muito maiores do que nós ainda podemos ter o dom do conhecimento e pelo menos saber o que está nos destruindo e nos atacando. É uma outra questão muito diferente saber se nós conseguiremos fazer grande coisa contra essa verdadeira abominação da desolação que tem traços apocalípticos. Mas querer conhecer a verdade é o primeiro passo. E muitas vezes é o passo do qual o burguês, o homem morno, foge como o diabo da cruz. Porque muitas vezes a coisa mais difícil do mundo é você ver o mal, olhar para uma coisa terrível e saber que muitas vezes você é o que diante daquilo? Afora as suas decisões individuais e o seu foro de consciência. Você é absolutamente impotente. Não é? Na hora que você descobre que você até pode saber que aquele mal existe, mas o seu voluntarismo vai por água abaixo. A sua ideia de que você é um cidadão de um mundo livre, perfeito, poliana, né? Que nós vamos ser todos felizes e que a elite mundial e o nosso governo, eles querem o nosso bem em última instância. Na hora que você descobre que tudo isso é mentira, como muitos já descobriram aí nessa palhaçada que foi essa fraudemia, né? Muitas pessoas não querem olhar para isso, porque
Dói, né? Você saber que você não está num mundo protegidinho, né? Dói saber que, se a gente quiser, a gente não está no mundo da paz, a gente está no mundo da guerra, né? E muitas vezes uma guerra que não fere diretamente o nosso corpo, mas que fere diretamente a nossa alma, né? É uma guerra contra aqueles que querem matar nossa alma. Então eu gostaria de ler esse trecho aqui, porque para mim isso aqui é a descrição da nossa realidade, especialmente desde a pretensa vitória na Segunda Guerra Mundial, do pretenso mundo livre. Lembrando que isso aqui é um americano falando, né? Nada sobre nossa situação política atual no Ocidente chegará a fazer sentido a menos que você compreenda que você vive sob uma ocupação estrangeira e, portanto, está sujeito às regras dos invasores. Se você não partir desta premissa, você irá procurar por múltiplas explicações e racionalizações para a miséria de sua sociedade. E todas essas vias os levarão a lugar nenhum. O ponto é que o seu inimigo, né, a elite mundial, chame como você quiser, os banqueiros, né, cada um tem que fazer o seu estudo para entender melhor esse problema, não tem o menor interesse em uma assim chamada vitória sobre você, porque eles já venceram muito atrás, muito antes que você até mesmo tivesse nascido. Agora, a totalidade de suas ações almeja um único objetivo: a humilhação. A humilhação rouba sua humanidade, sua vontade, sua razão de lutar por algo. A humilhação tira tudo de você e até mesmo lhe rouba o direito de ser digno de empatia. Foi a estratégia de todos os invasores da história e é a nossa compreensão natural e instintiva da situação de um povo derrotado. A prática otomana do Kochek é um exemplo enorme disso, similar ao conceito atual das drag kids, né? Crianças drag queen, né? Que está em moda lá nos Estados Unidos, já circula nas paradas gays aqui do Brasil, na América moderna. Os Kocheks eram uma combinação de dançarinos, palhaços e michês. Eram jovens, crianças, rapazes, que não eram muçulmanos, muitas vezes cristãos, tirados de seus pais e treinados para serem objetos sexuais e palhaços para os turco-otomanos. O objetivo era fazer com que os oprimidos, os povos ocupados, pensassem: se eles fazem isso com os nossos meninos, o que mais estariam dispostos a fazer? A resposta é qualquer coisa, tudo. É uma dominação de espectro pleno, total, das mentes dos conquistados. O seu inimigo não quer paradas gays em sua rua, drag queens em suas bibliotecas, a mutilação do órgão sexual de seu filho, a sua castração, e que ele seja, e que enfiem estrogênio nele desde o nascimento, desde a gestação, que seus pais morram por opioides, câncer,
causado por maravilhas da indústria farmacêutica, que sua carne seja substituída no futuro por insetos, enquanto toda a mídia ri disso, porque eles acreditam que isso fará bem ao bem-estar social ou ao bem comum. Eles querem todas essas coisas porque eles sabem que vocês não querem isso, mas sabem também que vocês não são capazes de parar tudo isso. Eles querem humilhá-los. Não existe outra razão. E é exatamente isso que estão a fazer, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente tem que reconhecer, gente, o buraco em que a gente está enfiado. Aqui nós ainda estamos num lugar privilegiado, né? As pessoas, por mais dificuldade que as pessoas tenham aqui, a nossa mediocridade natural, as pessoas que estão aqui estão buscando algo que ainda é um pouco diferente do que está lá fora no coração delas. Mas o que está lá fora, gente? Se a gente sair poucos metros aqui fora, o que está nas ruas de Campina Grande, de Goiânia, pior ainda no Rio de Janeiro, que está nas ruas das grandes capitais também da Europa, dos Estados Unidos? O que é? A prostituição completa da sociedade, o emburrecimento completo da sociedade, uma vulgaridade que não conhece mais o menor limite, né? As músicas aterrorizantes, né? Que nós nos perguntamos se a função dessas músicas é simplesmente nos imbecilizar ou nos dar, né, um preview, né, em avanço do inferno. E se nós tentamos fazer qualquer coisa contra essas realidades no nosso meio social, às vezes até mesmo no nosso meio familiar e de amigos mais próximos, o que nós descobrimos? Que nós somos absolutamente impotentes para fazer qualquer coisa contra isso, né? Isso acontece hoje precisamente pelo motivo do post. A cristandade, né, ou que sobrou dela já há muitos séculos, foi totalmente derrotada, gente. Totalmente. Nós somos o resquício. Quando nós queremos aprender sobre vida espiritual, quando nós queremos buscar algo superior, nós temos que sair catando pelos cantos. Se nós formos procurar isso na hierarquia da igreja, muitas vezes é o último lugar que nós vamos encontrar respostas. Muitas vezes o último lugar em que querem que as pessoas sejam genuinamente católicas é quem deveria querer mais desejar que as pessoas fossem católicas. Nós fomos derrotados antes que nós nascêssemos. Nós estamos num mundo de degeneração, de estruturas de pecado, de burrice, de desconcentração crônica, né? Não bastasse o que a televisão já tinha feito, há 10 anos atrás nós começamos a nos viciar em pequenos cassinos de Las Vegas no nosso bolso. Todo mundo está viciado nisso aqui. Todo mundo está com um lapso de atenção quase zero, né? Universidades americanas estão tendo problemas, universidades americanas de ponta estão tendo problemas da seguinte natureza: alunos que não são mais capazes de ler livros de 50 páginas. Não é porque eles não sabem ler, é porque o lapso de atenção deles foi totalmente destruído.
Isso nos Estados Unidos, que é uma sociedade que tem uma taxa de leitura muito maior que a nossa, ainda mais na sua elite. Eu acho que a maior parte das pessoas no Brasil hoje não lê nada. E por quem nós fomos derrotados, gente? E aqui entra, digamos, o meu tema mais específico. E cada um pode pesquisar mais em casa e deve ter o espírito da verdade para pesquisar isso. Sim, você tem que estudar e pesquisar para entender por que você está sendo humilhado, por que se você resolver erguer a cabeça um pouquinho, você vai começar a ficar desesperado. Por que muitas vezes nós aceitamos a mediocridade e a estupidez das pessoas ao nosso redor? Porque a gente percebe que simplesmente tentar falar um português mais correto, conversar como gente, ter princípios morais básicos, As mulheres não se vestirem como prostitutas, os homens não se comportarem como idiotas, daqui a pouco boa parte dos seus amigos e da sua família já está se afastando de você. E aí você percebe, se eu querer erguer um pouquinho a cabeça acima dessa média patética da sociedade, é perigoso quererem cortar minha cabeça em coisas que eu gosto, pelo meu conforto e pelo meu prazer. Então nós fomos derrotados por quem, gente? Quem venceu no nosso mundo? Quem nos impôs isso? Eu costumo dizer, olha, quem estudar os últimos 500 anos da cristandade, do processo da civilização ocidental, não pode deixar de dizer que quem nos venceu foram os banqueiros, o que nós podemos chamar de sistema financeiro internacional, aquilo que, sem dúvida nenhuma, dará nascimento um dia à famosa marca da besta, sem a qual ninguém poderá comprar ou vender nada. Eles tiveram um dedo enorme nas duas grandes guerras mundiais, Hoje caminham para uma concentração dos recursos e do poder em escala mundial de uma forma impensável, Hoje quase todas as capitais e grandes cidades do mundo estão, por exemplo, com um mercado imobiliário que é inacessível à classe média. Como que isso foi feito? Através do crédito bancário. Injeções de crédito bancário, você acha que é um benefício que o banqueiro está te dando para você ter a sua casa. No entanto, aquilo só está fazendo aumentar o valor dos imóveis e te garantir um contrato de escravidão, às vezes por 20, 30 anos, que vai pesar sobre o seu pescoço sempre que vier uma crise econômica. Não é verdade? Concordam? Já perceberam algo assim? Se não perceberem, se não entenderem muito bem o que eu estou falando aqui, pesquisem sobre o assunto, O que é usura, o que é sistema bancário de reserva fracionária, como os bancos funcionam de verdade. Mas para que de uma forma muito sintética, para que vocês possam entender como os bancos nos derrotaram, Como os banqueiros, como a manipulação financeira derrotou toda uma civilização e quer nos atomizar, nos transformar em indivíduos cada vez mais fracos, sem família, sem ordem, sem estrutura social, nós precisamos entender uma coisa. No começo da modernidade, como consequência da divisão da cristandade, da fraqueza dos reis católicos, da briga dos reis católicos com a igreja, Posteriormente, com a fratura da cristandade na reforma protestante, com o surgimento de sociedades secretas anticatólicas, cujo maior exemplo é a maçonaria,
Estou falando, evidentemente, aqui algo que está começando na Renascença. Os primeiros banqueiros modernos que aparecem ali no norte da Itália, né, na região ali de Florença, né, depois vão se desenvolver fortemente na Holanda e principalmente depois na Inglaterra. Eles passam a fazer uma oferta muito tentadora para os reis católicos, né? Lembrando, os reis católicos com poder político muito fraco, fraturado pelo conflito com o papado, em submissão ao poder espiritual, aliado à divisão da cristandade em duas partes em guerra, algo desconhecido há séculos, né? Que a cristandade estivesse tão fraturada assim. Esses banqueiros descobriram que eles podiam criar moeda do nada na forma do que nós chamamos de cheques. Eles só precisavam adquirir uma certa credibilidade numa determinada região, conseguir o apoio dos reis e a proteção dos reis, de tal modo que eles pudessem usar o ouro apenas como uma reserva fracionária, né? Se eu tiver ali 1000 unidades monetárias de ouro num cofre, eu posso criar mais 5.000, 10.000 de papel, para a prática de um pecado mortal na cristandade, que é a usura, né? Boa parte desses empréstimos iam para os governantes, né? E também iam para a exploração dos novos empresários, né? E cada vez mais também dos consumidores. Então, desde a Renascença, o que nós chamamos de banqueiros, eles estão desenvolvendo e expandindo esse sistema de um país para o outro. Por exemplo, no século XX, expandindo bancos centrais que são controlados em última instância pelos banqueiros internacionais e não pelas respectivas nações, pelo mundo todo. Mas, professor, como é que esse problema dos banqueiros criarem moeda do nada, como é que ele afeta o problema da família e tem destruído o que nós chamamos de família desde então? Né? Para isso, a gente tem que refletir um pouco mais sobre o que é a família, nem sequer no sentido de dom sobrenatural, né? Que é a família cristã, que é o matrimônio cristão, né? Sendo um sacramento da igreja, mas até uma coisa mais baixa. O que é a família no sentido natural, tal como até mesmo as sociedades pagãs a conheceram e foram ordenadas por ela? Vocês sabem de onde vem a palavra família? No latim? Famulus. Alguém sabe o que significa famulus no latim? Servo. Em alguns lugares tem a acepção de escravo. Opa, mas por que a família está associada à palavra em latim que significa servo? É porque a família extensa, a verdadeira família tradicional, que nunca foi a família nuclear, ela muito antes, né, da atomização social moderna, a família era a unidade social básica. Ela era a empresa, ela era a seguridade social, ela era o hospital, né? E normalmente, numa família que, por exemplo, adquirisse patrimônio, que iniciasse uma atividade econômica de sucesso, o que hoje nós chamamos de funcionários, né? Que são meros números, né? Que você assina uma carteira e você pode mandar embora na hora que você quiser, ainda mais as grandes corporações. Não existia funcionário, gente. O que a gente chama de servo era uma parte da família. Em algumas civilizações, mais bem tratados, em outras menos. Mas, em geral,
eram membros da família, eram pessoas humanas, né, no sentido mais próprio da palavra, elas não eram mais um número. A partir do momento que elas passavam a integrar uma família, não era alguém que você podia falar, olha, não estou gostando do seu trabalho, vai embora. Isso não existia, né? Porque como surgiam essas famílias? Né? Vamos pensar assim em sociedades antigas que estão começando a se constituir, o Brasil colonial, toda a experiência de uma sociedade nova. Nesse tipo de sociedade existe sempre uma distinção muito clara entre os seres humanos, principalmente entre os homens, os patriarcas, os fundadores de cidades, de famílias e de novas civilizações. Você percebe que alguns homens são mais previdentes, por que não dizer mais inteligentes, né? Eles conseguem enxergar melhor o futuro, eles conseguem enxergar melhor os valores superiores, e os outros homens são capazes de reconhecer isso. Ao que isso leva? Às vezes o sujeito ali, que é muito forte, tem uma grande capacidade de trabalho, mas não tem tanta inteligência, ele percebe o quê? É do meu supremo interesse me associar a esse cara, numa relação de lealdade. E se o sujeito for inteligente, ele vai perceber, não, também é do meu interesse entrar numa relação de lealdade, de servo e senhor, com esse sujeito. Servo e senhor não é humilhação, não é escravidão, é o que era a relação mais ampla dentro do que a gente chamava de família. Então, uma família no passado que fosse construir um grande negócio, um negócio tradicional, construir um grande patrimônio, ela tinha que ter muitos servos ao redor dela. O que nós chamamos hoje de funcionários. Ela tinha que criar uma cidade em torno dela, concordam? Quantas gerações isso levava muitas vezes? Várias gerações. Um pai tinha que passar para o filho o mesmo tutano, a mesma moralidade, a mesma capacidade de liderança, e talvez a maior prosperidade só aparecesse na geração dos netos. Por quê? Tudo isso custava trabalho humano de verdade, poupança real. Agora, o que acontece numa sociedade na qual, de repente, por uma corrupção dos reis católicos e da nossa civilização, surge um tipo chamado banqueiro, que agora ele cria dinheiro do nada. O sujeito que cria dinheiro do nada, agora ele passa a ter o poder de criar empresários do nada, concordam? O que significa isso? Não é só o poder de lucrar com esse dinheiro, ele ganha um imenso poder de engenharia social. Aquilo que antes custava gerações, custava a construção de uma família extensa, que incluía servos e famílias de servos que vão ficar ali ao seu lado por gerações e gerações. Agora, o banqueiro pode pegar 10 malucos na rua, já que ele cria esse dinheiro sem custo real nenhum, virar para essas pessoas e falar o quê? Vão, invistam. Não é? Se 9 derem errado e 1 der certo, muito provavelmente o banqueiro ainda tem lucro, e os 9 que deram errado, ele executa os contratos de empréstimo e toma tudo que eles construíram. Não é verdade? Uma das condições para que esse sistema dos banqueiros passe a dar certo é uma coisa que hoje nós chamamos de flexibilidade da mão de obra. Por quê?
Se você decide, olha, hoje eu quero que essa cidade se desenvolva, vou tirar o crédito de outra cidade e mandar para ela. Eu quero que esse país se desenvolva em detrimento do outro, que esse setor da economia se desenvolva e o outro não. Você provavelmente vai produzir ciclos de quebra e desenvolvimento econômico muito rápidos, não vai? E na hora que um determinado setor da economia, um país ou uma cidade tiver numa situação econômica terrível, você vai querer aquelas estruturas sólidas, econômicas, baseadas na família? Não. Você vai querer uma mão de obra flexível que esteja disponível para o quê? Sai daqui e vai para lá. Né? É aí que nasce o funcionário moderno, né? Que de preferência é uma pessoa que você não conhece muito, né? E você também não conhece muito bem seu patrão, porque na hora de mandar embora não tem de ter nada pessoal, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas essas relações de fidelidade, né, de construção de famílias mais amplas, dava muito trabalho, era ineficiente. Não é bem assim, porque embora possa ter seus problemas e suas dificuldades, como qualquer família, a gente sabe que família não é uma coisa fácil, é difícil ter a sabedoria para construir uma família, né, com os diferentes temperamentos e tendências das pessoas. A eficiência que vem, imagina, você tem uma família trabalhando com você que o avô do sujeito já trabalhava com você. E aquele know-how, aquele conhecimento de uma determinada atividade já foi passada do avô para o filho e para o neto. Imagina a eficiência disso, né? O desenvolvimento de determinadas artes e conhecimentos que isso provocava. Mas no mundo dos banqueiros, isso é desinteressante diante do poder que eles têm, que é de expandir o crédito numa região para desenvolvê-la, cortar o crédito para executar os contratos. Assim os banqueiros ficam mais ricos, inclusive quando a própria sociedade quebra, não é verdade? Porque muita gente acha que os banqueiros ficam mais ricos em momentos de prosperidade. Eles também ganham muito dinheiro, mas vocês podem ter certeza que muitas vezes é no momento em que a sociedade está no lodo, as famílias estão destruídas por uma grande crise econômica, que os banqueiros mais ficam ricos. Porque eles pegam aqueles contratos de empréstimo que eles criaram do nada, com dinheiro criado do nada, e executam o quê? Tomando todos os ativos produtivos, tomando as residências das pessoas, os seus imóveis. Não é verdade? E aqui tem um problema maior ainda nesse sistema, gente, que, como eu disse, está se desenvolvendo desde a Renascença e cujos agentes, usualmente, são pessoas profundamente anticristãs. Ainda tem esse problema, né? São pessoas que odeiam profundamente o cristianismo e geralmente também estão envolvidas com todas as sociedades secretas da modernidade. A esse poder de criar moeda do nada, para ter cada vez mais lucros e tomar cada vez mais bens da sociedade, os banqueiros também acrescentam a cobrança de usura, que são os juros líquidos e certos num contrato de mútuo. Faça chuva ou faça sol, você tem que pagar o banqueiro. Quando vem uma crise, o valor da sua empresa cai pela metade, da sua terra cai pela metade, você perde o emprego. Mas o valor da sua dívida diminui um pouco? Nem um centavo, muitas vezes, não é? Então, né? Qual que é o grande problema dessa cobrança de usura? Se os banqueiros criam a moeda como principal do empréstimo, ou seja, se você se endivida em 1 milhão com um banqueiro e no futuro você vai ter que pagar 1.200.000 e a moeda circulante corresponde às dívidas,
Onde está o dinheiro para que os juros devidos ao sistema financeiro sejam pagos? Vocês entenderam o que eu estou falando? A lógica do sistema bancário, que tem o poder de criar moeda, é uma lógica de que eles sempre cobram mais, uma quantidade maior de moeda do que eles próprios emitiram. Como é que isso é solucionado? Porque esse sistema deveria ter acabado há muito tempo se ele funciona de uma forma tão absurda. Funciona da seguinte forma: a solução para você pagar dívidas anteriores são mais dívidas. Apenas se o banqueiro criar uma quantidade de endividamento cada vez maior, vai ter moeda circulante a mais na economia, de tal modo que o principal mais os juros da nova rodada, da rodada anterior de endividamento possa ser paga. Então isso quer dizer que esse sistema ele tem que necessariamente crescer e se expandir de forma exponencial para que ele seja sustentável e possa sobreviver. Certo? Existe um termo técnico para isso. Tudo terá de ser financeirizado. O que quer dizer isso? Tudo que você faz vai ter que ser comprado com crédito bancário. Vocês percebem que isso tem se acelerado muito no Brasil? Mercado imobiliário, até pouco tempo atrás, 20, 30 anos atrás, muitos imóveis ainda eram comprados à vista, eram financiados diretamente pelas incorporadoras, pelo proprietário do imóvel que aceitava que a pessoa pagasse em prestações. Hoje é quase impossível que um imóvel não seja comprado por um financiamento bancário, que significa que o banco emite uma moeda contra aquilo. Carro também aconteceu isso, na verdade, e isso correspondeu a uma duplicação, triplicação do preço dos carros. Tudo isso é feito para que o sistema bancário possa continuar crescendo e expandindo o seu poder sobre a sociedade. A tendência desses ciclos de expansão da moeda é que eles cresçam com a redução da taxa de juros, porque as pessoas aceitam se endividar mais quando a taxa de juros está caindo. Mas e se as taxas de juros voltam a subir por causa da inflação causada por essa emissão de crédito? Concordam que vai ficar bem mais difícil pagar todas aquelas dívidas? Então a tendência desse sistema é provocar crises econômicas crônicas, ciclos de recessão seguido por ciclos de expansão muito rápidas na proporção do crédito bancário. Então, a própria natureza desse sistema, naquilo que os americanos chamam de ciclos de boom and bust, né, de expansão e estouro, vai levar aquela engenharia social que começou na Renascença a se tornar cada vez mais importante. O que significa essa engenharia social? O mercado globalizado que é produzido e dirigido pelo sistema financeiro vai ter de corroer a família cada vez mais. Cada família forte, cada família extensa, verdadeiramente forte, que tem patrimônio, que está instaurado na estrutura social, para começo de conversa, é um competidor em potencial para os globalistas e para os donos do sistema financeiro, não é verdade? Não é isso? Então, ao corroer a família por esse desejo de submissão das famílias à economia global, você, de quebra, está eliminando seus concorrentes. E aí você vai numa degradação cada vez maior, né? A princípio, você vai dissolvendo as bases de toda e qualquer família extensa. Não existe mais primos, tios, as pessoas se mudam das suas cidades com a maior facilidade
em prol apenas da economia, em prol apenas de empregos em grandes corporações e no governo. Daqui a pouco, a própria família nuclear começa a ser um problema. Porque numa família nuclear, daqui a pouco a mulher que já trabalha no mercado pode resolver ter 3, 4, 5 filhos. E aí ela vai se tornar um ser inútil para o mercado de trabalho. Aí daqui a pouco eles vão observar o quê? Que homossexuais, a não ser que adotem de forma estranha aí, provavelmente eles vão ser os funcionários mais dedicados de uma grande empresa. Por quê? Porque eles não têm outra coisa para se dedicar na vida. Ah, não, então, ok. Né? A gente ainda controla a população mundial, que favorece os nossos planos de governo mundial, e a gente cria pessoas ainda mais individualistas, ainda mais atomizadas, ainda mais desordenadas, ainda mais caóticas, que vivem apenas para o quê? Para ganhar dinheiro e torrar esse dinheiro em pequenos prazeres. Certo? Então é claro que eu estou fazendo uma análise muito geral aqui para poder tornar isso aqui mais detalhado, mais histórico. Depende do desejo de vocês pela verdade, pela leitura de bons livros. Mas eu queria continuar essa reflexão pensando nos efeitos psicológicos, né, desse mercado regido e controlado pelo sistema financeiro, que controla também a mídia moderna e o entretenimento moderno, e usa, né, esse entretenimento moderno como soma lá do admirável mundo novo, como uma droga que nos anestesia para que a gente possa se contentar com essa vida medíocre. O que é a criação hoje, gente, do burguês médio, da classe média no mundo inteiro hoje, gente? Essas pessoas desenvolvem realmente o intelecto, as aptidões artísticas? Elas são estimuladas a ter temperança, caridade, fortaleza desde a infância? Não, né? Muito pelo contrário, né? Hoje a idade média que uma criança tem acesso à pornografia no mundo ocidental é provavelmente 7, 8 anos de idade. Então você imagina o que isso já está provocando de corrupção e escândalo nesses pequeninos. E também moleza e fraqueza no futuro. Então, na classe média atual, muitas vezes o que as pessoas estão aprendendo desde a infância é apenas a busca do prazer, não é? Não é isso? Vamos ser sinceros. O que os pais, né, que muitas vezes acham que vão... os dois trabalham fora de casa e acham que dando videogame, brinquedo para o filho, dando todos os objetos de consumo para o filho, o que eles estão ensinando para o filho? Que a vida é a busca do prazer. Mas qual que é o futuro dessa criança? É o mercado de trabalho regido pelos banqueiros e pelos globalistas, não é? Essa criança, esse adolescente, eles não está desenvolvendo o seu intelecto, não está desenvolvendo a contemplação, não é capaz de captar os valores superiores da vida humana pelos quais o ser humano pode se orientar como finalidades e causas finais. Então, essa pessoa vai ter algum movimento interno de fazer grandes coisas, de ter força para trabalhar por objetivos superiores? Muito raro. Então, qual que vai ser a única opção dessa sociedade, né, do mercado financiarizado, para adestrar esses jovens de classe média para o mercado do trabalho do futuro? Um animalzinho que é criado só tendo prazer. Como é que você faz para adestrar ele no sentido contrário?
Como é que Pavlov adestrava os seus cães? É com a dor, não é? Não é isso? O único modo de você alterar uma pessoa que não tem uma ordem interna superior, que vai do intelecto, dos valores morais, né, até a vida da graça, e que foi criada apenas para a busca do prazer, você tem que mostrar para essa pessoa que se ela não seguir o que você quer que ela faça, você vai fazer ela sentir o quê? Dor. E não é que as nossas escolas, que também são ordenadas pelo sistema financeiro, já não estão nos treinando nisso. O que é uma escola moderna se não uma prisão, gente? Vocês já pararam para pensar o que é uma escola moderna? Você entra numa sala de aula, sua cabeça começa a se concentrar em matemática. Daqui 50 minutos toca um sinal e você tem que pensar em física. Né? Quando você está lá na frente. O que é física? É ficar falando de coisas abstratas da qual você não tem a menor experiência, altamente matematizadas, puro conhecimento informativo que não tem nada a ver com o intelecto. E depois você tem que fazer uma provinha sobre aquilo, e você é um bom cidadão da sociedade se você mostrar um boletim com boas notas. Tem provinha de português, mas ninguém mais ensina gramática. Então, que diabos está sendo ensinado nas escolas? Né? O que as pessoas estão aprendendo, na verdade, nessas escolas, ano após ano? Dor. Né? Eu não sei porque eu estou aqui. Ninguém me explica qual é a finalidade da educação. Alguns dizem que é para passar numa coisa chamada vestibular, que é para eu ter uma carreira, mas nem meus professores sabem direito o que é educação, e eu tenho que ficar nisso, acordando 6 horas da manhã, né? 6 aulas pela manhã, né? 50, 40 minutos, já treinando a falta de concentração. Muitas vezes, como os pais trabalham, os dois trabalham fora, quando o menino chega em casa, o que tem que fazer? Não, agora manda para o inglês, né? Classe média, né? Isso que eu estou falando. Manda para o inglês, manda para o futebol, manda para o xadrez, manda para a música. Inventa mais 500 coisas para esse menino fazer. Né? Ou então larga ele na frente de uma tela, o que é pior ainda. E o que esse menino está fazendo que seja motivado desde dentro por valores superiores, por um aprendizado do intelecto? Nada. Não é isso? E quais são as pessoas, qual é a característica das pessoas que melhor se adaptam a esse sistema educacional, que melhor se adaptam ao mercado de trabalho futuro que vai ser baseado nesse mercado, nesse tipo de educação? A minha impressão, conversando com muitas pessoas e da minha experiência de vida, são aquelas pessoas que aprenderam a internalizar um estado de aflição constante. O que quer dizer isso? Já que a pessoa não é movida pela inteligência e por valores superiores, não vive numa sociedade ordenada, ela aprende a usar a aflição como uma espécie de espora nela mesma. E funciona. O que quer dizer isso? A pessoa, se ela não estiver pensando em algo, girando a cabeça, se ela não estiver fazendo algo, se ela não estiver num estado de preocupação e inquietação constante, ela se sente o quê? Inútil. Tem algo errado. Eu não vou me desenvolver. Ah, não, vou assistir o vídeo de um coach, vou assistir um curso motivacionista
Para me dar mais esporada ainda, né? A técnica clássica dos coaches é a técnica da idolatria e da humilhação. Humilhar o alvo para ele idolatrar o coach. Aí você vai escutar que você é um idiota, que você é besta, que você não sabe fazer nada, que se você não tiver 10 milhões na sua conta, você não consegue dar segurança para sua família, e você nem homem é. Isso funciona, gente. Porque o ser humano moderno, desordenado, que não tem o intelecto desenvolvido, ele é movido pelo binômio prazer e dor. Você funciona quando você está sentindo dor. É como o bicho acuado. Você já viu? Se você pegar uma fera e encostar ela no canto, ela vai reagir, não vai? É a forma como muitas pessoas estão funcionando até de forma artificial na nossa sociedade. Qual que é o problema disso, gente? Qual que é o grande problema desse homem trabalhador, o trabalhador total que é produzido pela economia moderna, pela educação moderna? O homem que dedica todas as suas energias, né, para satisfazer o mercado de trabalho e apenas as suas necessidades econômicas. Ok, muitas vezes, quanto mais aflito você for, quanto mais você fizer cursos malucos de motivacionismo, né, vai lá correr a maratona de 40 quilômetros, né, vai lá, inventa a nova dieta da moda que vai te dar mais energia, né, toda a sua vida gira em torno de meios e não fins. Vocês acham que uma pessoa que se acostumou com isso vai conseguir rezar ou estudar, gente? Vocês acham que uma pessoa dessa vai conseguir parar e ficar quieto, sem estimulação constante? Você acha que uma pessoa que vive girando a 200 por hora vai falar assim, tá bom, agora depois que eu fiquei girando nesse mundo louco lá fora, cercado por vulgaridade, prostituição, pornografia, loucura, dinheirismo, ambição descontrolada, vaidade. Ah não, agora eu cheguei em casa, eu desligo aqui um negócio dentro de mim e agora eu vou estudar Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino. Não só isso, vou chegar à oração contemplativa. Não vai acontecer, gente. No exato segundo que ela sentar para rezar, 200 pensamentos caóticos e sensações caóticas vão invadir aquela pessoa. E aí ela vai falar, mas por que eu não consigo? Porque toda a sua vida, muitas vezes por motivos que não são culpa sua, mas passam a ser culpa na medida em que você se recusa a conhecê-los e começar a pensar como resolver isso, são estruturas de pecado. Você já nasceu derrotado. Você já nasceu sendo preparado para ser um cidadão do mundo. O que era o discurso típico do pai da década de 80 e 90, gente? Começo dos anos 2000. Você cria o seu filho para o quê, gente? Para o mundo. Olha que negação da própria ideia de família, de comunidade, de força local. Né? Um pai dá o sangue, gasta seus recursos, seu amor com o filho por 20, 30 anos. Não estou falando que o pai tem que escravizar o filho, isso não se trata disso. Novamente, não vamos para oposições malucas. Mas é bastante estranho, né, que depois de todo esse investimento, né, o filho sai de casa, vai para o outro lado do mundo, e nada mais forte é construído a partir disso. E o ideal de vida vai se aproximando cada vez mais do mote lá dos globalistas, né? Você não terá nada e será.
feliz, né? Todo mundo desgarrado, né? O que também é uma característica, né, do burguês moderno que já nasceu derrotado? Ele não tem memória, né, gente? Ele mal sabe quem foi o avô e o avô dele, os avós dele, às vezes. Bisavô não tem história, né? Eu costumo brincar, né, embora seja minha cidade natal, amada, né? Chesterton dizia, né, que as cidades não foram amadas porque eram bonitas e valorosas, mas elas se tornaram bonitas e valorosas porque foram amadas, né? Então a gente tem que amar nossas raízes, por mais terríveis que sejam, né? Mas eu costumo dizer que em Goiânia, gente, o que é a maior tradição goiana? É o boteco com a mesinha de plástico e a cadeirinha de plástico, né? Essa é a grande tradição da cidade, né? Essa é a história mais profunda que às vezes a gente encontra ali, pelo menos na cultura que está disponível para a gente. Então isso é terrível, né? A gente não está mais inserido na grande história da igreja, né? As pessoas não aprendem mais a tradição cristã. No mundo que a gente tem computador, você poderia estar estudando Santo Agostinho, São Tomás. Deveria ser fácil todo mundo ter acesso ao latim. As pessoas acham que igreja, como brincou várias vezes aqui no seminário da última semana o professor Mateus, né? Igreja é a musiquinha da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, né? O cara lá de cima vai me dar, né? A Igreja Católica, com toda a sua tradição, né, sua riqueza intelectual e espiritual, passa a ser um lugarzinho de autoajuda. E muitos padres se submetem à terrível situação de serem apenas mais um coach. Apenas mais um coach para motivar o trabalhador escravo do financismo moderno. Certo? Então, qual era a mensagem que eu queria transmitir com isso, gente? Não caiam nessa mediocridade de não quererem saber a verdade, mesmo que ela seja horrorosa. Talvez de imediato nós nos sintamos impotentes, mas devagar, pelo menos a gente consegue mudar a nossa vida para que nós, mesmo vivendo dentro desse sistema, nós não sejamos mais tão determinados por ele. Eu costumo dizer que está melhorando isso no Brasil, mas eu costumo sintetizar essa perspectiva do burguês morno, que odeia a verdade em nome do conforto, sem saber que a própria mentira que ele está absorvendo é o que está tornando a vida dele um inferno. Talvez se ele procurasse a verdade, no longo prazo, até a vida econômica dele melhorasse. Mas ele não quer a verdade de forma alguma, ele quer apenas a estabilidade e o conforto de não ter de pensar. Eu me lembro que logo que eu retornei para Goiânia, depois de terminar meu doutorado no Rio de Janeiro, começou toda aquela dinâmica do impeachment da Dilma Rousseff. Né? Naquela época eu ainda tinha ilusões políticas, né? Eu achava que a gente ainda ia fazer uma grande transformação política do Brasil, né? E lá fui eu me meter, né, nesses movimentos, né, de manifestações, palestras. E no meio dessas andanças eu conheci um grupo de empresários lá em Goiânia, a gente foi fazer uma reunião e eles me pediram, a gente estava ali no final de 2014, foi bem a crise econômica da Dilma, né? Eu me lembro direitinho assim, e o assunto era a crise econômica que estava por vir e a crise política. E eu tracei um cenário bem sinistro, né? Falei, olha, eu estou acompanhando o nível de preços, a inflação, o negócio está estranho, não é normal, né? Tem alguma coisa muito errada na economia, vai vir uma crise violenta, a estrutura política também está esgarçada, o povo está ficando... E vai ter é bem possível que esse governo vai cair.
né? Aí eu falei, ó, então, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente tem que começar a se movimentar. Naquela época, né, o poder, aparente, a gente tinha a impressão que o poder do PT era absoluto, né? Daí, de repente, um empresário olhou assim para mim e falou: ah, não, eu não quero ficar pensando nisso não, eu vou sofrer. Eu quero estar com a cuca fresca, né? Então vejam só, no passado, um empresário não era só um empresário, ele era um pai de família, não apenas para a sua família de sangue. Ele era o verdadeiro patriarca, ele era o pai dos seus funcionários também, responsável pelas suas famílias. Imagina um homem desse olhando para o cenário religioso, espiritual, político e não querendo saber nada, né? Querendo ser o bom burguês, eu só ligo para a minha vida, morro de trabalhar porque eu amo o dinheiro, no final de semana então eu quero aproveitar a vida e não quero saber do que está acontecendo ao meu redor. O que acaba acontecendo com esse sujeito? Não, ganhei muito dinheiro, vou dar o melhor para o meu filho. Aí ele vai lá e bota o filho, sei lá, na escola Eleva lá do Jorge Paulo Lema, mensalidade de R$10.000. E uma das primeiras coisas que o filho dele vai aprender vai ser um curso completo sobre gênero. Aí depois, quando o filho dele estiver completamente maluco, aos 14, 15 anos, né, pensando na sua próxima identidade, né, a sua próxima transfiguração de identidade, ele vai falar assim: o que eu fiz de errado? Né? Ano passado eu tive uma oportunidade de fazer palestras lá no interior do Mato Grosso, né, para o pessoal do agro, né, um público bem grande um dia lá em Rondonópolis, e eu me lembro ainda que as caras caíram assim, né, quando eu estava comentando o seguinte, né? Olha, pessoal, vocês estão aí muito orgulhosos da prosperidade do agro, né? Tudo ali estava no auge, né? Mas eu tenho o problema é o seguinte: vocês acham que vocês estão confortáveis, que vocês estão protegidos pelo dinheiro, vocês acham que vocês não precisam contribuir para causas sociais, culturais e intelectuais, né, do nosso país. Vocês sequer acham que vocês precisam se educar melhor e entender melhor o que está acontecendo no Brasil, que vocês estão fazendo muito. Porque às vezes são pessoas que realmente trabalham muito, isso é verdade, né? Mas ser uma avestruz também não vai funcionar, né? Só que eu tenho um problema. Se vocês não começarem a olhar para a educação da próxima geração e da sua própria geração, daqui a pouco, infelizmente, vocês vão ver as moçoilas em que o sistema educacional e a cultura atual vai transformar os seus filhos, que deveriam ser seus herdeiros. De repente, boa parte dos homens da face deles literalmente congelou. E depois pessoas foram me falar: não, Murilo, teve gente ali que já aconteceu isso, né? Já está acontecendo. Então, né, dos ricos à classe média, aos pobres, né, esse sistema econômico, esse sistema educativo, ele nos quer os mais fracos possíveis, no máximo tendo famílias nucleares, sem qualquer estrutura social mais ampla, porque aí nós somos totalmente dependentes. Talvez um dos melhores artigos sobre esse assunto foi escrito pelo professor Olavo de Carvalho, né? Um artigo chamado A Família em Extinção. Não sei se já tiraram do ar na internet, mas para quem se interessar, vale ler esse artigo.
Esse artigo, originalmente, ele era emoldurado por uma foto da família Rockefeller, né? Que são um dos grupos mais poderosos, né, do mundo econômico, mais poderosos do mundo, no centro do globalismo, e que, inclusive, tem um poder enorme aqui dentro do Brasil e na formação do nosso país desde a década de 50. E adivinhe como era a foto da família Rockefeller. Uma família imensa, claramente cada casal ali cercado de muitos filhos. Então você percebe o quê? Que aparentemente na própria elite global que está impondo às outras famílias a atomização completa, o individualismo completo, essas famílias me parecem que elas sustentam um modelo bem patriarcal de família, inclusive de transmissão de herança, de manutenção do patrimônio, né? Enquanto as outras famílias estão sendo totalmente destruídas. Então a mensagem que eu queria deixar por fim, gente, é que valorizem demais iniciativas como essa do Borborema, outros institutos no resto do Brasil, pessoas que, muito além de estarem buscando criar apenas escolas e institutos, estão buscando, acima de tudo, construir novas comunidades, novas famílias. Porque aquilo que nós perdemos no horizonte das famílias de sangue, que infelizmente já estão extremamente corrompidas, né? Às vezes você vai ter que se submeter a coisas terríveis, né? Simplesmente para recuperar laços familiares e simplesmente conviver. Nessa situação trágica, né? O que dá para a gente fazer de imediato contra esse sistema financeiro, contra essa abominação da desolação que ele está implementando no mundo, é formar verdadeiras famílias espirituais, né? Pessoas que não são unidas por laços de sangue, mas que têm relações de lealdade, trabalham em projetos em comum, que não são necessariamente determinados pelos interesses desse mercado global financiarizado. Porque o que a gente desaprendeu é isso. Se a gente não está fazendo algo para atender aos interesses desse mercado, a gente já se sente o quê? Estranho, não é? As pessoas já se sentem estranhas. Eu estou perdendo meu tempo. O que eu estou fazendo aqui assistindo palestra 10 horas da noite? Né? O que isso aqui me dá? Time is money, né? Isso aqui está me ensinando a ganhar dinheiro? Está me ensinando a ter mais saúde? Né? Está me ensinando a ser mais forte? Não. Né? A maioria das pessoas já fala, o que você está fazendo aí então? Por que você está perdendo esse tempo? Por que você está estudando latim? Né? Por que você está querendo estudar canto gregoriano? Para que isso serve? Vocês percebem que nessa pergunta já está toda a escravização do homem moderno? O homem que sempre pergunta para tudo que ele vai fazer, para que é que serve, é um escravo. Porque quem pergunta sempre diante de tudo que ele faz, para que isso serve, ele nunca busca fins em si mesmos. Uma bela obra de arte, um belo teorema da geometria, um belo poema em latim, é um idiota quem se pergunta para que isso serve. Essas coisas são fins em si mesmas. São objetos de contemplação no qual a nossa inteligência pode repousar, né? Eu tenho estudado recentemente, né? Eu fiz um estudo nesse último ano bastante intenso dos elementos de Euclides, né? A famosa geometria euclidiana, né? Que é uma coisa que te coloca para pensar muito na contemplação nessa esfera da matemática. E daí eu descobri que existia uma anedota tradicional lá na Grécia sobre as aulas de Euclides.
que Euclides ele sempre deixava com um aluno um saquinho de moedas, se preparando para o momento inevitável no qual, na hora que ele começava a demonstrar as proposições, traçar círculos, propriedades dos triângulos, a hora em que surgisse a inevitável pergunta: para que isso serve? Né? Você vê que isso não é um problema novo, né? Só está piorando. E aí o que o Euclides falava para o aluno que estava com um saquinho de dinheiro? Dá um dinheirinho para ele, porque ele só faz algo em vista de uma outra coisa. Ele não busca fins últimos. Ele só... Por que isso? O que isso me dá de dinheiro? O que isso aqui me permite fazer ulteriormente? A gente tem que saber usar bem os meios. Mas antes de pensar nos meios de sobrevivência e de crescimento material da vida humana, a gente tem que pensar nas finalidades reais da nossa vida. E é isso que o homem morno, o burguês, a classe média muitas vezes se recusa a fazer. Ela passa a vida inteira buscando meios sem nunca refletir sobre os verdadeiros fins da vida humana. Às vezes, acumula meios incríveis, quantidades imensas de dinheiro e patrimônio, e morre numa desolação terrível, sem ter experimentado qualquer coisa superior na vida, qualquer sentimento superior, qualquer contemplação superior, que sim, talvez esses meios materiais pudessem ter ajudado. Mas como a vida inteira desse burguês, né, desse morno, sempre foi: por que você está estudando? Para tirar nota boa, porque meu pai mandou. E muitas vezes ele é forçado a isso. São as estruturas de pecado. Por que você vai fazer vestibular? Porque me mandaram, porque me disseram que vai ser uma maravilha, porque eu vou aproveitar a faculdade, porque eu vou ter um emprego depois. Mas para que você quer ter um emprego? Para ganhar dinheiro. Mas para que você quer ganhar dinheiro? Percebe? Está tudo invertido. O problema não são os meios. Nós temos de ganhar a nossa vida com o nosso trabalho. É algo digno. Mesmo nesse mercado todo deturpado, né? Nós temos um pai de família, por exemplo, ele tem responsabilidades de Estado. Mas é uma perspectiva muito louca que você siga buscando todos esses meios sem meditar sobre as verdadeiras finalidades da vida humana. Você morre de trabalhar falando que você quer dar uma boa educação para o seu filho. Mas você já parou para pensar no que é uma boa educação? Como o professor Mateus sempre repete, gente, eu estou vendo também no problema na escola que a gente está ajudando lá em Goiânia. O problema da educação essencial não são as crianças, são os pais e os professores. Pais que não são educados são um obstáculo constante à educação do filho. Se você ensina latim, artes, coisas superiores aqui, canto gregoriano, e o menino chega em casa, o pai não lê nada, o pai não fala nada que preste, só pensa em dinheiro e depois disso futilidades e pequenas amenidades. O menino, é natural que o filho admire a autoridade do pai. Com qual autoridade que o menino vai escolher? A autoridade da escola, do professor ou do pai? Vai ser do pai. Aí todo o esforço de educar aquele menino foi por água abaixo. Então é isso, gente. Reflitam sobre isso, sobre o que significa meditar sobre os verdadeiros fins da vida humana. Nesse mundo completamente dominado por estruturas de pecado, no mercado financeiro, no Estado moderno,
na cultura moderna. Quer dizer, nós já nascemos derrotados. E se nós não fizermos nada em relação a isso, nós vamos terminar a vida derrotados também. Lembremos sempre disso. Estamos no mundo das crianças trans. Né? Vocês acham que a maioria das pessoas concorda com isso? Não. Mas seja lá quem está mandando no mundo, eles querem impor isso para nos humilhar. Para mostrar para a gente que a gente não tem mais nada a dizer sobre a nossa própria sociedade. Que eles vão infiltrar a mutação social que eles quiserem, que eles vão implantar a rebelião dos pais contra os filhos, e se você falar qualquer coisa e tentar se organizar contra isso, tem lugares que você vai acabar preso. Né? Então, infelizmente, quem nasceu nesse mundo, em muitos sentidos, já nasceu derrotado, né? Mas a gente deve lembrar também, a partir da aula do professor Caio, qual é a verdadeira vitória da vida humana. Né? A gente nasceu derrotado neste mundo que, evidentemente, como previsto na revelação, nós caminhamos para o Apocalipse. Mas se nós despertarmos, e eu acho que muita gente já está percebendo isso, daqui a pouco o Apocalipse vai ser uma esperança, né, gente? Nós saberemos então que as profecias estão se cumprindo e esses dias serão encurtados, né? Então, tenhamos essa esperança que a verdadeira vitória já foi conquistada, mas não nos esqueçamos de lutar nesse mundo, porque as obras têm mérito, né? Então, é isso, gente. Termino por aqui. Não sei se eu me arrastei muito, mas é isso aí. Vamos lá.